Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é mais uma dica para você que é dono de empresa, para você que é líder, para você que é gerente, que é supervisor, que coordena pessoas. Eu sempre encontro matérias dizendo o que é o que não é certo, praticamente para 7 bilhões de pessoas na Terra. Então tá aqui uma matéria escrita o seguinte, o título: 5 erros de comunicação que os líderes mais cometem. Então colocou os líderes, para mim aqui só faltou todos, que todos os líderes. Porque não está dizendo que alguns líderes cometem. Enfim, então vamos lá. Ouvir mais e falar menos, abraçar o conflito e lembrar que tudo comunica, até o seu bom dia. Conheça dicas de comunicação para se tornar um bom líder. Então, olha, se você seguir essas regras e ainda tiver colaboradores, tiver subordinados dizendo que você é um mau líder, ponha no rabo do jornalista. Porque o jornalista diz que você, fazendo isso, você vai ser um bom líder. Se alguém um dia tiver a loucura de falar, não, o Renan segue todas essas regras, você segue todas essas regras, e mesmo assim é considerado um mau líder, então, assim, vai ser impossível, porque não tem como. Se um profissional, um especialista diz que você seguindo essas regras você é um bom líder, então isso aqui é uma forma de você se tornar incancelável. Então vamos lá. É bom, eu gosto de matérias assim, porque é bom imprimir, colar na parede da empresa, publicar na página da empresa, porque se você age desse jeito, você já é um bom líder. Não precisa fazer muita coisa. Um líder ele precisa de 5 coisas. Eu achei que eram umas 1000 coisas. Eu achei que era 5. Inocência minha. Burrice. Eu sempre falo muita burrice. Então, eu achei que era 1000 coisas, 500 coisas, 2000 coisas. Eu sempre achei que era um conjunto de milhares de coisas. Mas aqui são só 5 coisas. Você ser líder é muito fácil. Vamos lá. Fala-se muito em ser empático, então te convido logo no início deste texto a se colocar no lugar de seus liderados. Imagine o que eles diriam a você se tivesse um canal aberto de diálogo. Pediriam aumento salarial? Gostariam de saber sobre perspectivas de carreira? Pois foi esse exercício que Brené Brown se fez diante dos registros de sua pesquisa sobre vulnerabilidade. No livro Coragem de Ser Imperfeito, a autora escreveu um manifesto pela liderança com coragem, em que se coloca no lugar dos liderados e escreve seus desejos. De tudo, merece destaque o trecho, abre aspas, o que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venham de nós, fecha aspas. Em meio à pressa e à pressão do dia a dia, achamos que sim, mas não estamos nos comunicando. Julgamos sem ser empáticos ao ouvir o outro, ao querer que as pessoas tragam suas ideias, que sejam protagonistas, mas na verdade só esperamos que elas concordem, façam, aceitem e resolvam. Ao menor sinal de discordância e de problema, nossa disposição em ser empático cai por terra, em frases como, abre aspas, ele não está comprometido, fecha aspas. Falta engajamento, sempre sobra para mim, essa ideia não funciona. Então, essas frases povoam nossa cabeça e nossas mensagens faladas ou escritas. Então, vamos lá. Primeiro, passar informação não é comunicar. É comum ouvir relatos de líderes que reclamam por ter passado as informações em e-mail ou reunião, mas percebem que não houve efetividade. Isso ocorre porque ainda se tem uma concepção que comunicar é transmitir um contexto, mas essa é uma das inúmeras funções das interações. Comunicar é se relacionar, se envolver, estar atento às reações verbais e não verbais. É interagir com quem está com você na reunião, no e-mail e na conversa. 2. Não estar ciente de tudo que comunica. O bom dia que você dá ou não ao falar com alguém, a demora para responder uma mensagem, o tempo dedicado a uma conversa com uma pessoa do time e a falta de tempo para uma outra pessoa. Pois é, somos colocados à prova diariamente e quanto mais clareza, confiança e senso de comunidade, melhor para todos. 3. Esqueça de adaptar o discurso e ficar reclamando. Esquecer
de adaptar o discurso e ficar reclamando. Como afirmam Dauna Markova e Eng MacArthur, acho que é assim que se pronuncia, autores do livro Collaborative Intelligence. Reclamamos e nos diminuímos uns aos outros porque não fomos ensinados a perceber o efeito de uns nos outros ou adaptar a comunicação. Essa prática não tira a sua autenticidade, mas revela habilidade de adaptação, visão estratégica da comunicação, atenção ao outro e ao contexto. Foco no que importa na interação. Então, antes de sair disparando julgamentos e críticas, avalie o contexto atentamente para adequar sua linguagem. Quarto, não entender que o diálogo se nutre do conflito. Ainda se associa diálogo à conversa harmônica e ao fim das divergências, mas o diálogo se nutre dos conflitos, porque ele é o espaço efetivo de trocas, de tratamento de problemas coletivos, de surgimento de novas ideias, diante de uma pretensa igualdade entre os interlocutores. Sem diálogo, 80% dos projetos que dependem de cooperação entre áreas custam mais do que o esperado, segundo o livro Crucial Conversations. 5. Falar muito, perguntar pouco e não ouvir. A figura representativa do comunicador tende a ser uma pessoa extrovertida, falante ou que está em pé, com o microfone na mão. Mas um bom comunicador não entra nessa de ego trip, de ser o centro da atenção e ocupar todos os espaços com a sua própria voz. Um bom comunicador fala com as pessoas, não só para. Por isso, praticar a habilidade de ouvir, um ato de experimentação e generosidade, e a habilidade de perguntar, de modo a movimentar o diálogo e não apenas checar compreensão e validar instruções, são cruciais. Quem postou isso aqui, Vivian Rio Stella, é doutora em Linguística pelo Unicamp, idealizadora, curadora e professora da VRS Academy, pesquisa e desenvolve trabalhos voltados a lifelong learning. Então, gente, aqui é uma boa dica. Aqui são boas dicas mesmo. Não é sempre a comunicação. A comunicação é tudo. O meu irmão falava isso pra mim. Ele sempre falava, Renan, toma cuidado com a comunicação. O jeito que vai falar e o jeito que vai escrever. Por isso que coloca o máximo de coisas por escrito. O máximo de coisas. Tudo que você for passar, pede peça, atende aquele cliente, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Eu tenho sempre, é bom isso, até porque meu irmão falou, Renan, se precisar um dia demitir alguém, qualquer coisa, como é que você vai ter argumentos para reclamar de uma pessoa, sendo que você não tem provas concretas, materiais, de que aquela pessoa realmente não cumpriu o combinado, o seu dever, a sua obrigação. Então, como? Por isso que é sempre bom saber se comunicar. Renan, cuidado com a... Eu já sofri muito. Eu escrevi textos e textos, mandei. Depois eu ficava olhando e falava, puta, tá faltando, só que eu já não podia apagar. Já foi enviado. Então, nem complementar. Porque essas eram situações que não podia nem complementar. Principalmente depois de um tempo. Eu olhei e falei, beleza. 9 horas da noite. Mandei. Aí quando tava 9h40 eu falava, puta, não deveria ter mandado o texto assim, deveria ter mandado diferente. Já não dava para apagar no WhatsApp. Se eu fosse acrescentar alguma coisa ia ficar esquisito. Eu falava, depois de 40 minutos acrescenta um negócio. Então, tem situações que não dá para acrescentar, situações que não dá para alterar. Então, toma muito cuidado. A comunicação realmente é muito importante. Se eu puder, se eu for alguém que possa dar uma dica para qualquer pessoa que vai gerenciar pessoas, leia livros de retórica, dialética, oratória, para que você aprenda a falar, a saber falar, quando falar, como falar, principalmente quando falar, mudar certas palavras, fazer igual o Ciro Gomes faz. O Ciro Gomes é um rei, ele é o rei da oratória. Eu não conheço ninguém que tem uma oratória melhor que ele. Ele usa palavras bonitas, ele joga um bicho lá da cidade dele, ele joga, né,
não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato, no meio de uma frase de economia, no meio de uma frase de não sei o quê, do nada. Então é muito importante saber se comunicar, como se comunica, gestos, expressões faciais, tom da voz, isso é muito importante. Quando a primeira vez que eu fiz curso de PNL lá em Campinas, Programação Neurolinguística, foi em 2014. Primeiro, eu fiz dois cursos lá em Campinas, um em 2014 e um em 2016. 2016. Então era muito importante. É muito interessante. Você lê diversos livros sobre comunicação, você lê bastante, leia bastante. Leia, não importa. Pega um livro para você saber como escrever correto, como escrever, saber usar vírgula. Então, é muito interessante. Meu irmão me deu liberdade para eu contratar, eu sempre pedia aquele, por exemplo, escrevia ideia. Falava, escreve o carro ideia, voyage. Quantas vezes contratamos colaboradores, escrevia voyage com i, escrevia ideia com i, ideia, sendo que é ideia. Então, eu escrevia nome de carro errado, escrevia Mercedes errado, era muita coisa errada, nome de peça errado. Então é com S, escrevia com Z escreve com S, é com C cedilha, escreve. Então, não só comunicação, às vezes ela fala, você pode falar uma palavra que não dá para saber se você interpreta aquilo como S, ou com dois S ou com C cedilha. Porque a pronúncia sai praticamente, não sei se é igual, mas se eu falar faça, eu posso estar achando que é com dois S, que é com três S, que é com S só, ou C cedilha, correto. Então, é muito bom realmente saber, ler bastante. Leia, 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 anote. Às vezes você vê alguém falando alguma coisa que você não concorda com aquela frase. Eu, por exemplo, eu não corrijo. Eu não chego para a pessoa e falo, nossa, não é assim que se fala. Não, eu anoto para mim, eu estudo em cima daquela frase e penso, eu não posso, eu não gosto. Não é que eu não posso, eu não gosto de falar da mesma forma que tal pessoa. Eu quero falar de uma forma diferente. Então, comunicação é muito importante. Eu gosto muito realmente eu quero muito. Uma das coisas que eu mais gostaria de melhorar, que eu me cobro muito, é falar palavrão e falar gíria. Eu não gosto muito quando eu vejo o programa, tem um podcast que começam a falar muitas gírias. Eu não gosto, eu falo gíria, mas eu não gosto. Eu me cobro muito com isso. Eu não gosto de falar gíria. Toda vez que eu começo a falar gíria, eu não gosto. Minha mãe sempre fala, minha mãe, palavrão é a mesma coisa. E eu gosto menos de falar gíria do que palavrão. Quando eu falo palavrão, eu me cobro menos do que gíria. Eu não gosto muito de falar gíria desde criança. A maioria dos meus amigos não fala gíria. A maioria deles não falam gíria. Eu não gosto, eu não consigo ver um programa com pessoa falando muita gíria. Não sei se é errado, se é certo. Eu falo, quando eu tô na balada, quando eu tô na rua jogando futebol, é claro, você joga ô tio, mano, que não sei o que, mano, no WhatsApp, um mano, mas eu não gosto muito, eu não gosto. Eu gosto, olha só, eu gosto menos de ouvir do que eu falar. Então, eu falando, quando eu ouço de uma pessoa, eu penso, nossa, então mas você cobra muito dos outros. Não, eu não gosto. Eu tenho um podcast que eu adoro os meninos, mas é muita gíria. É muita, muita gíria. Por exemplo, minha mãe sempre falou, pô, eu quando eu tô com uma pessoa que eu vejo que ela é mais estudada do que eu, que ela, sei lá, ela é mais educada, eu vou conversar com o cliente, eu chego com um cliente, eu vou trocar qualquer assunto com o cliente. Um cliente é super educado, você vê que o cliente ele fala tranquilamente. Tem um cliente nosso, o Gerson, ele tem eu não vou nem falar o carro, porque talvez ele veja esse vídeo aqui, então eu não quero que ele saiba que é ele. Mas ele é um cliente muito educado, ele é muito, conversa com ele assim, quando eu fico perto dele, eu até fico meio tenso, porque eu tento também falar o máximo correto perto dele. É um cliente muito educado. O filho dele tem um lava rápido, tem uma franquia de um lava rápido dentro do condomínio do meu irmão. E meu irmão descobriu do nada. Meu irmão levou um carro para lavar. E aí, de onde você é, tal, meu irmão? Eu tenho oficina que não sei o quê. Ai, meu pai mora lá no Eldorado também, no condomínio no Eldorado lá. Ah, é? Aí meu irmão já começou a achar estranho. Falou, qual é o nome do seu pai? Gerson. Ah, meu irmão falou, nossa, a gente tem um cliente lá, ele tem um carro tal. Então, meu pai é esse cara, meu pai tem esse carro que não sei o que, do nada. O filho do cara tem uma franquia de um lava rápido dentro do condomínio do meu irmão.
que eu falo, o mundo é muito pequeno. O mundo é muito pequeno, o mundo gira muito rápido. Então a gente sempre toma cuidado. Meu irmão sempre fala, cuidado com briga, cuidado com maltratar os outros, cuidado, porque o mundo é muito pequeno. É muito, muito, muito pequeno. Quantas vezes eu vou atender cliente, eu atendi cliente, aí eu jogo bola, você é primo de tal pessoa? Você é isso, você é aquilo, sou, conheço o seu primo, não sei da onde, porra. Um dia eu peguei um Uber, eu pego Uber, hoje eu pego mais por causa de balada, mas uma vez eu deixei um Peugeot 206 do meu amigo na oficina e chamei o Uber aqui em casa. Aí o cara veio com um Voyage G5, entrei no carro e tal, de boa, aí trocando ideia, ele, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, putz, eu vou buscar um carro lá na oficina onde eu trabalho. Então tem que buscar o carro, que não sei o quê. E você mora aí? Eu falei, mas eu morei muito tempo na Pedreira, tal, morei até 99, até o final de 99, até dezembro de 99. Que legal. Eu falei, não, meus primos, pô, a maioria da minha família morou na Pedreira. Quer dizer, a maioria não, né? Todos os meus tios, minhas tias moraram lá na Pedreira, Santa Terezinha, Parque do Doroteia, e muitos ainda moram lá. Então, aí ele falou, pô, eu conheço. Eu falei, sim, você tem vários primos? Tenho. Pô, fala aí o nome de uns primos seus pra ver se eu conheço. Aí eu fui falando, eu falei, então tem o Renato, tal. Renato, primo do Júnior, que não sei o que. Que é irmão de tal pessoa. Ele tem um filhinho tal. Eu falei, porra, conheço o seu primo. Até mandei mensagem pro meu primo na época. Eu falei, Renato, acabei de pegar um Uber. O cara falou que te conhece. Ele Renan, eu conheço esse cara aí desde criança. Jogamos bola junto, que não sei o que. Então o mundo é muito pequeno. Então, assim, eu tenho um cuidado ao falar, cuidado muito, tento falar o mais correto. Eu sei que dificilmente vai acabar esse preconceito, mas tem pessoas sim que têm um preconceito em falar com pessoas que falam gíria. Então, quando eu ligo no distribuidor, eu tenho o maior cuidado em falar: oi, tudo bem? Olha, sou o Renan Barreto, de tal empresa, gostaria. Eu me planejo, eu digito no meu WhatsApp o que eu vou falar, para tentar falar o máximo bonito, para a pessoa. Não tô falando com um idiota, não tô falando com um bobo. O rapaz tá falando bonito, não tá gaguejando, o cara tá falando corretamente, tranquilamente. Então sempre me planejo. Eu ligo, oi, tudo bem? Tento fazer a voz mais suave que eu tenho. Oi, tudo bem? Sou o Renan Barreto, da empresa tal. Estou ligando porque eu gostaria de abrir um cadastro, gostaria de entender como é que funciona isso, tal. Eu tento porque eu sei, eu já me beneficiei muito falando de uma forma suave. Eu já me beneficiei muito. Quantas vezes eu consegui informações que eu nem deveria? A pessoa nem deveria passar para mim, mas eu de uma forma tentei ser de uma forma mais educada possível e eu consegui. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, olha, agradeço muito, muito obrigado, tal, um bom trabalho, tal, super educado. Aí a pessoa, não, eu vou tentar te ajudar, moço, tudo bem. Então, mesmo que eu não seja muito educado, mas tentar passar para as pessoas em volta uma educação, aquela famosa empatia. Como você gostaria de ser tratado? Eu gostaria muito. Por exemplo, eu não faço cara feia quando uma pessoa vem falar comigo. Eu estava correndo esses dias, aí um grupo, umas 5 pessoas, moço, onde tem um banco por aqui? Eu falei, olha, então tem gente que vai fazer cara feia, vai fazer assim, como é que é? Que banco? Pra quê? Fazer cara feia? Não. Eu tento evitar o máximo de cara feia possível. Uma vez, eu nunca vou esquecer, lá em 2010, 2011, eu fui atender um cliente e ele chegou pra mim, eu tava meio com cara feia, assim, sabe? Na verdade, eu tava cansado, porque eu tinha dormido acho que 3 ou 4 horas de noite, então tava com muito sono. E eu fui atender cansado, bravo. Então eu fui atender o cliente, ele olhou pra mim e falou: o senhor tá com cara feia, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei: não, senhor, me perdoa, é porque eu dormi pouco essa noite de verdade, eu não tô mentindo. Estou com muito sono. Ele não, porque eu pensei que era só essa sua cara feia pra mim. Aí ele me deu uma puta com ele. O cara nunca tinha me visto, ele comeu meu rabo. Só que eu não tenho raiva dele. Até hoje eu atendo ele. Vendi vendi dois faróis e um brake light pra filha dele, pra um Honda Fit. Para vender para a filha dele, vai fazer 3 semanas eu vendi. Então, mas ele chegou e falou isso, aí nunca mais. Aí eu falei, opa, quando eu for atender o cliente, eu tenho que atender assim, tranquilo, ou com um sorriso no rosto, não posso atender de cara fechada. Tem uns caras que vai atender assim, a gente assim, fala o que você quer, encara você, mede você de cima e embaixo. Eu não, eu nunca medi, eu nunca. Minha mãe falou,
O dia que eu vi você medindo pessoa, ela falou isso na frente do meu amigo Tiaguinho, uma vez lá na Pedreira. Tiaguinho, que hoje mora na Austrália. Falou: o dia que eu ver você medindo uma pessoa na minha frente, eu vou te bater. Não é para você medir nenhuma pessoa, não é. Se as pessoas te medem de cima e embaixo, olha seu tênis, a gente medindo, olha relógio, olha tudo, foda-se. Eu não quero ver você medindo. Filho meu não mede pessoas, não é para ficar medindo as pessoas, ficar secando a pessoa de cima e embaixo, não. Vai olhar a pessoa mesmo que a pessoa esteja descalça, andando de terno. Não. É para você olhar no olho. Quando estiver conversando com uma mulher, jamais. Se estiver conversando com uma mulher, jamais. Olha em seio de mulher, olha. Não. Está conversando com a mulher, é no olho dela. Então, sempre. Esses dias eu saí com a Michelle, minha amiga, a gente foi na pizzaria, e eu tava conversando com ela na mesa, eu tava bem assim, olhando pra ela. Ela, aí, Renan, por que você fica olhando tão fundo no meu olho? Tipo, desvia um pouco o olhar. Eu falei, não, só tô prestando atenção. Então, é, acostumado, jamais. Né? Nada de estar olhando aqui, olhar para baixo, olhar aqui, olhando. A pessoa pode estar com a orelha rasgada, olhando o olho da pessoa. Nada de ficar olhando no olho, olha na orelha, olha na boca, olha no olho, olha na boca, olha a não ser que ele está querendo beijar a pessoa. Então, mas é muito importante. Então, eu levo a sério. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, jamais vou ser a melhor nisso, mas eu tento muito ser assim. Eu tento mesmo, pode estar chamando a atenção o corpo da pessoa inteira. Eu tento focar, eu falo, pelo amor de Deus, eu não posso olhar, eu preciso olhar no olho da pessoa e fico olhando, pelo menos enquanto a pessoa está ali trocando ideia comigo. Se ela virar para lá, se ela virar, eu posso até olhar. Mas se ela estiver olhando de frente para mim, estiver olhando aqui, conversando, eu não vou olhar. Então, esse negócio é muito importante. Realmente, comunicação eu acho extremamente. Tanto é que você sabe que o meu irmão, desde 2013, quando ele mudou de casa, foi morar em apartamento, ele falou, Renan, uma coisa que eu vou mudar na minha vida, para eu ter mais saúde mental, tudo, eu vou parar de conversar muito com o colaborador pessoalmente. É, é o WhatsApp. Tudo que eu for pedir, olha, estou levando o carro para fazer esse diagnóstico, esse serviço, isso e isso. Deixo o carro, vou para casa da minha sogra, que é na rua onde ele morava, na mesma rua onde ele morava, que é 5 ruas para cima da oficina. Deixo o carro lá, vou lá, fico na casa da minha sogra. Quando o carro estiver pronto, eu busco. Então, tudo para quê? Para deixar registrado, principalmente depois que ele comprou o mercado. Ele montou o mercado, na verdade, ele montou do zero o mercado, vendeu o mercado e o cara ficou 7 anos para pagar para ele. Eu já contei essa história aqui que a gente foi atrás de freezer, a gente foi atrás de não sei o que, o cara deu áudio pro meu irmão, deu Cherokee, deu Golf, deu chácara não sei onde, deu casa na praia, para poder pagar o mercado que ele tinha comprado do meu irmão. Então, um advogado. Aí depois disso, meu irmão falou, olha, toda vez que eu fui tentar processar esse cara, os advogados chegavam para mim e falavam assim, você tem por escrito? Não, não posso fazer nada. Você tem por escrito? Não, então não posso fazer nada. Então depois daquele dia, meu irmão falou, Renan, até com meus filhos. Meu filho vai falar, pai, posso ir sexta-feira, não sei onde? Ô filho, manda pro papai no WhatsApp. Manda no WhatsApp a hora que você vai, endereço que você vai, nome de quem mora, nome da mãe, nome do pai, manda tudo. Que hora que você quer chegar lá, que hora que você vai voltar, manda tudo pro papai. Então ele até manda pra mim. Ele fala, Renan, peça tal peça. Meu irmão, desde 2015, 16, o meu irmão, ele, Renan, liga na concessionária e cota peças da ordem de serviço 90152, peças da OS 91 não sei o que, da OS 70 não sei o que. Então ele sempre fala, vai ligar, liga lá e cota essas peças na concessionária, sempre pro WhatsApp. Ontem ele mandou mensagem no WhatsApp, Renan, faça isso e aquilo. É sempre, eu já nem ligo, eu não ligo pro meu irmão, eu não ligo, porque eu sei que é só no WhatsApp. As nossas coisas tem que deixar registrado. Às vezes eu ligo, ele não atende. O dia que quebraram a porta da oficina lá na Pedreira, o cara invadiu a oficina de ré, eu não liguei pro meu irmão. Eu mandei mensagem, falei, preciso falar com você urgente. Pronto, mandei mensagem. Porque eu sei que ligação ele não vai atender, ele não vai atender. Então, porque ele já pensa, puta, se tá me ligando, vai falar alguma coisa que depois eu não vou ter como gravar, que depois eu não vou ter como provar, então não tem como. Ou manda um áudio, eu preciso falar com você urgente. Então, assim, comunicação realmente é muito importante. Se uma dica que eu possa dar, melhore sua comunicação com seu filho,
com a sua filha, com o seu pai, com a sua irmã, com a sua mãe, com seus irmãos. Tente melhorar, para na rua você se diferenciar. Porque hoje em dia tem tanta gente sem educação, tem tanta gente grossa e tal, que para você se diferenciar não precisa de muito. Não precisa de muito, não precisa estudar muito, fazer Harvard, PhD, não. Você, sendo mais ou menos, você já muda muito, já agrada muito. Eu, graças a Deus, as 3 namoradas que eu tive, toda a família dela, olha, a gente pode falar o que for do Renan, menos falta de educação. Nunca, o meu ex-sogro, ele nunca ouviu um palavrão da minha boca. Ele nunca ouviu, nunca ouviu. Eu trocando ideia com ele, assim, se eu estou conversando com alguém e fala um palavrão, ele ouviu. Mas com ele, eu nunca falava um palavrão com a minha sogra, nunca falei um palavrão com o meu sogro. Com a minha namorada, eu nunca falei um palavrão. Eu falei, vá se ferrar, vá se fuder, que não sei o quê. Nunca xinguei ela, nada. Tipo, eu posso falar pra mim, eu falar, que merda, que não sei o quê. Então, mas eu nunca falei isso pra ela, nem brincando, nem brincando. Eu falei, sai, puta, vai se fuder. Tipo, nem brincando eu fiz isso, nunca. Ela sabe disso. Tanto é que quando a gente terminou, ela mandou um texto gigantesco pra mim. Ela mandou um texto de mais de 80. Ela mandou um texto, aí depois acabou. Só pra você ter ideia, tipo, praticamente o WhatsApp limitou. Ela mandou outro texto enorme, mandou um áudio de 50 minutos pra mim, que eu tenho salvo. Ela falou, olha, eu agradeço. O meu ex-namorado, que ela namorou um rapaz que morava até perto da oficina. Eu atendi o ex-namorado dela. Até um dia eu atendi, falei, o seu ex-namorado tá aqui. E ela falou, o meu ex-namorado já me xingou, o meu ex-namorado já falou palavrão perto dos meus pais, o meu ex-namorado já fez isso. E falou, olha, eu posso falar o que for com você, eu posso falar de você com outras pessoas, eu posso falar um monte de coisas de você, menos que você foi mal educado, menos que você foi desrespeitoso comigo, menos isso. Então é uma coisa que minha mãe, tendo a 4ª série, me ensinou muito. Tenha educação. É aquilo. O que minha mãe não teve, ela quis passar para mim, que é o que eu falei no vídeo anterior. Muitos pais falam, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Então, o que minha mãe não teve de educação, de ensino, ela me trouxe. Ela falou, eu não posso saber escrever certo. Às vezes ela vai escrever um negócio para fazer compra. Ela escreve alguma coisa errada. Ela aprendeu muito por causa do WhatsApp. Mas ela escreve, ela fala, eu jamais quero filho meu escrevendo coisas erradas. Eu não quero. Eu não quero. Eu já escrevi errado. Você não tem pai. Você vai escrever certo. Eu não vou ficar aceitando o filho escrever coisa errada, não. Então tome muito cuidado de escrever coisa errada, falar coisa errada. Então, é que se ela me cobra muito, ela me cobra mesmo. Então é isso. É nós, estamos juntos. Um beijo e até a próxima.